Salve a igreja da paz do Senhor Jesus, amém? É muito pouco barulho para tanta gente que está aqui, aleluia. Salve a igreja da paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que honra, queridos, estar aqui nessa noite, uma noite tão especial, com essa juventude linda para Jesus. Estou maravilhada, porque já pude sentir a presença de Deus neste lugar. Que Deus abençoe a vida do pastor, a qual foi essa obra, de todos os meus irmãos, a vida do pastor Danilo, da digníssima pastora Tatiana. Deus te abençoe em nome de Jesus. E a toda essa juventude que está assistindo, porque tem certeza que vai vivenciar a promessa de Deus, amém? Hoje eu tenho alguém que é tão pequenininha aí, que eu tenho a honra de me ver ministrar pela primeira vez. Esse alguém se chama Lara. Cadê a Lara? Isso, levanta ela aí, Letícia, levanta. Olha ela lá, gente. Coisa linda de Jesus. Estou aqui hoje com a Glória, que é a graça de Deus, juntamente com meu esposo. Não é sempre que isso acontece, fiquei cada vez acumulado, mas hoje Deus me deu a honra. Que Deus abençoe. E a minha filhinha Lavínia, o meu milagre. Antes de ministrar essa palavra, feche seus olhos aí por um minuto. Isso, banda, toma aí o assento, bora dar lugar comigo. Isso, feche os teus olhos. Enquanto você fecha os teus olhos, vai derramando no altar. Mas não derrama qualquer coisinha, não. Derrama aquilo que você tem de melhor para entregar para Deus. E aquilo que você derramar hoje, é necessário que você venha deixar neste altar toda angústia, todas as suas preocupações, todas as enfermidades que para a medicina não tem jeito. Então começa a deixar no altar nessa noite, porque para ser renovado por Deus, você precisa confiar nele. Para ser renovado por Deus, você precisa entregar para ele. Então entrega nessa noite. Foi louvado aqui papai, não foi? Não é assim? Ele é nosso pai. Pega aí a sua Bíblia. Abra comigo no tema desse congresso que se encontra em Salmos 51. Salmos 51, 10. Salmos 51, 10. A qual vai nos dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim o espírito firme ou reto. Amém, queridos? Agora você vai pegar a sua Bíblia e vai comigo lá em 1 Samuel capítulo 16, verso 12 ao 3. 1 Samuel capítulo 16, verso 12 ao 3, em nome de Jesus. Que toda honra, glória, louvor e exaltação venha ser dada a nosso Deus para todo sempre. 1 Samuel capítulo 16, verso 12 em diante vai nos dizer assim: Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levante-se e unja-o com óleo. Verso 13: enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou um chifre com azeite que havia trazido e ungiu. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. E depois disso, Samuel voltou a Ramá. Se assente glorificando e exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Queridos, para
A Bíblia Sagrada vai nos dizer no capítulo 15 de 1 Samuel, aleluia, que Deus, ele usa Samuel para repreender Saul. Saul é o rei de Israel, alguém que está governando sobre Israel. Só que Saul, ele passa a desobedecer as ordenâncias de Deus. Saul passa a quebrar princípios de Deus. Saul quer fazer as coisas da maneira que ele acha que pode fazer. E a palavra do Senhor então vai dizer que está lá no capítulo 15, Deus usando Samuel para dizer agora para Saul que Deus o rejeitou, que Deus já não se agrada de Saul. E a palavra do Senhor Jesus vai nos dizer que no verso 34 do capítulo 15, lá está agora Samuel se lamentando pela palavra que liberou sobre Saul. Lá está Samuel se sentindo mal pela palavra que liberou para Saul. Mas o interessante é que agora no capítulo 16 de 1 Samuel, lá está Deus se apresentando para Samuel e liberando uma palavra para Samuel. E a palavra que Deus está liberando para Samuel é: ei, até quando você ficará se lamentando, quando eu já rejeitei a Saul como rei de Israel? Uma palavra liberada. Por quê? Porque Deus sabe da maneira que trabalha. E operando Deus, quem é que pode impedir? Após isso, após uma ordenança da parte de Deus, dizendo que era para Samuel parar de se lamentar, tem um mandamento que Deus instrui a Samuel: ei Samuel, enche o chifre de azeite e vai à casa de Jessé Belemita. Belemita, porque Jessé ele é de Belém de Judá. E a Bíblia Sagrada, querido, vai nos dizer que lá agora está Samuel dando uma resposta pronta para Deus. E a resposta pronta que Samuel está dando para Deus é: como pode eu ir lá levar essa palavra, ir lá levar essa unção? Se eu for lá, Saul ele pode até me matar. Entenda que Deus deu a ordem, mas tem alguém dando desculpa, dizendo: se eu for, eu vou morrer. Diga para alguém que está do seu lado: quando Deus libera uma palavra, Ele dá estratégia para ser cumprido um propósito. Não vou não, porque se eu for eu vou morrer. Aí Deus diz para Samuel: ei Samuel, não se preocupe. Quando você chegar em Belém e alguém vier perguntar o que é que está acontecendo, eu te dou a estratégia para você dizer que você foi sacrificar um novilho, foi sacrificar algo para mim. E faz o seguinte, Samuel: quando você for fazer isso, convoque também Jessé e seus filhos. Essa é a palavra liberada. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Samuel ele chega em Belém, vem homens cheios de autoridades, vão até Samuel e fazem uma pergunta para ele: ei Samuel, você veio aqui em paz? E a resposta de Samuel para aqueles homens é: conforme a ordenança do Senhor, eu vim em paz. Faz o seguinte, eu vim prestar um sacrifício ao Senhor, então vocês se purifiquem e venham comigo. Alguém que tem palavra, alguém que obedece e alguém que tem estratégia da parte de Deus. Quando isso acontece, lá agora está Samuel convocando Jessé. Está lá Samuel convocando os filhos de Jessé. Ali ele faz uma prática de purificação, para que todos venham participar perante a presença de Deus, de um ato único da história. E está todo mundo reunido num ambiente, tem palavra,
tem azeite, e tem uma ordenância da parte de Deus. E quando está todo mundo reunido, lá está agora Samuel pronto para ungir alguém. E a Bíblia Sagrada vai dizer que lá está Jessé agora, chamando um dos seus primeiros filhos. E um dos seus primeiros filhos, a qual ele chama, é Abinadab. Ali a palavra do Senhor vai dizer que quando Samuel observa Abinadab, Samuel vê que ele tem patente, Samuel vê que ele tem estrutura, Samuel vê que ele tem uma boa aparência, alguém grande, alguém experiente para a guerra, porque para ser rei precisa ter experiência. Quando agora Samuel vê Abinadab chegar, a Bíblia vai dizer que ele pensa: certamente é esse aí que eu vou ungir. Só que tem uma palavra liberada do céu, e a palavra liberada do céu para Samuel é: ei Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem Samuel vê a aparência, mas eu sou o Senhor que contempla o coração. Entenda que Samuel está vendo aquilo que é de fora, mas Deus não quer saber de algo que transparece de fora. Deus quer ver a verdade de dentro, Deus quer ver a santidade de dentro, Deus quer ver o cumprimento da graça de dentro. Transparecer que é algo é muito fácil, transparecer que é crente é muito fácil, mas enquanto a porta fecha, e quando o luto chega dentro da tua casa, e quando a resposta de Deus para sua vida é: eu não vou fazer, é aí que Deus ele prova caráter de crente. Porque Talita, porque alguém que é cheio de dentro, alguém que adora ele por dentro, alguém que tem o coração limpo, reto, alguém que se entrega de uma maneira verdadeira, da maneira em que Deus procura verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Você vai ver que esse irmão, a porta vai estar fechada, mas ele vai estar no culto dizendo a ele agora. A morte entrou dentro da casa, mas o irmão e a irmã estão no culto dizendo a ele a glória. A enfermidade chegou, mas está dizendo a ele a glória. Estão caluniando, estão pisando, está sendo rejeitado, mas está dizendo a ele a glória. Eu estou pregando para pessoas que não perdem o princípio da palavra, mas que preferem adorar ele, não por aquilo que ele entrega, mas por aquilo que verdadeiramente ele é. Deus rejeita Abinadab. Aí agora Jessé, vendo que não é Abinadab, ele toma a atitude de chamar Simeia. Lá vem Simeia. Simeia é treinado com a espada. Simeia sabe andar de armadura. Mas quando Simeia se apresenta, lá está Deus dizendo para Samuel: ei Samuel, esse eu rejeitei, né não? Não é. E com isso vai chamando 7 filhos. E quando estão todos os filhos na presença de Samuel, tem uma pergunta que Samuel faz. E a pergunta que Samuel faz é: acabou, jovens? Acabou, os meninos? Entenda, queridos, que Davi com seus irmãos vivia um atrito grande, porque os irmãos de Davi não queriam estar na presença de Davi, não aceitavam o relacionamento da mãe de Davi com Jessé. Então Jessé, para não ver os seus filhos em atrito, o que ele faz, Talita? Ele manda Davi para ir para o pasto. Ele usa Davi apenas quando não tem ninguém para ser usado. Só que enquanto os irmãos de Davi
tinha experiência com espada, tinha experiência com armadura, estava no meio da guerra, escutava o grito do povo dizendo que venceu. Estava lá Davi no meio do pasto, sendo forjado por Deus, preparado por Deus. E Talita, qual era a ferramenta que Deus entregava na mão de Davi? A ferramenta que Deus entregava na mão de Davi não era a espada, porque a espada foi feita por mãos humanas. Não é armadura, porque a armadura também é feita pela mãos humanas. E o que Deus treinou Davi foi com funda, foi com pedra. Aleluia! O que Deus treinou Davi, querido, foi com a própria ferramenta da natureza, a própria ferramenta que o Criador formou. Estava lá no pasto, mas obedecia. Estava lá no pasto, mas sacrificava. Estava lá no pasto, mas fazia conforme o seu pai mandou ele fazer. A minha geração está preparada para ir para o pasto, porque no pasto não tem mesa preparada. No pasto não tem ninguém ligando e dizendo hoje tem culto. No pasto não tem ninguém falando olha, assim te diz o Senhor. Não, porque no pasto é lugar de treinamento, no pasto é lugar de força. E nessa noite Deus está dizendo, tem muita gente querendo escutar o grito que Davi escutou, dizendo Saul matou milhares, mas Davi milhares de milhares. Mas tem gente que não suporta viver no pasto, porque no pasto não tem reconhecimento. Não tem reconhecimento de ninguém. Não tem. Aí a palavra do Senhor vai dizer que lá é Samuel dizendo, acabou, jovens. Escuta aqui. Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ele, estava esquecido. Entenda, o menininho estava lá no pasto, ninguém lembrando de Davi. Só que o céu já estava preparado para revelar o nome de alguém a qual estava esquecido por muito tempo. Naquele momento era Deus dizendo para Jessé, você se esqueceu de Davi. Abinadab, você se esqueceu de Davi. Simeia, você se esqueceu de Davi. Só que o profeta não vai descer o olho enquanto Davi não estiver presente. Chama ele, chama ele. Eu quero ver Davi chegar. Chama Davi, porque hoje eu vou fazer Davi ser lembrado. Tem que enfrentar processo, tem que enfrentar a dor de ser esquecido, tem. Mas quando você se decidir para abrir, Deus vai fazer alguém que te esquecer por muito tempo, perder o sono e mandar te chamar. Porque Talita, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se
coração de Davi é o coração segundo ao de Deus. Desce sobre ele a unção. Davi já adora, Davi já engrandece. Só que a unção vai dar capacidade para Davi lidar com coisas que ele ainda não sabe lidar. O que os irmãos de Davi esperavam era apenas um olhinho sendo derramado. Mas quando o óleo desce na cabeça de quem Deus escolheu para viver promessa, esse alguém passa a ser poderosamente. Não é um pouquinho, não é tocado, não é visitado, mas é poderosamente cheio da presença do Espírito de Deus. É cheio, porque a Dalita, porque enquanto Saul usava coroa, Deus usava Davi sem coroa. Porque Dalita, porque Deus não precisa de ferramenta humana para cumprir promessa na vida de alguém. Ele mesmo se apresenta, envia alguém de longe, e quando esse alguém te vê, lá é só Deus dizendo: ei, é essa aí mesmo. Não canta bem, mas é ela. Não ganhou uma coisa, mas é ele. É essa aí que eu escolhi. Deus está fazendo Davi subir degraus. E cada degrau que Davi sobe, queridos, ele sobe na humildade. Cada degrau que Deus eleva Davi, lá está Davi cumprindo princípios. Mas diga para alguém: não adianta nada no primeiro amor começar bem e terminar mal. Está subindo de nível, está tendo reconhecimento, está derrubando o gigante, está escutando o grito do povo. Só que agora eu quero trazer revelação da parte de Deus no Salmo 51 para você. Quando lemos: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Olhamos os salmos e dizemos: que coisa linda, eu quero sentir isso. Só que entenda uma coisa: essa oração de Davi é após uma repreensão. Natan repreende a Davi por um ato que Davi cometeu, um ato grave aos olhos do Senhor. Lá no capítulo 11, olha isso, a Bíblia vai relatar que teve um ano que houve uma guerra contra os amonitas. Davi, ele manda Joabe e as tropas israelitas, e ele decide ficar em Jerusalém. Quer tirar um dia de folga, quer ficar omisso daquilo a qual Deus mandou ele fazer. Davi não poderia estar isento de ir para a guerra, porque Deus não chamou Davi para descansar, mas Deus chamou Davi para ir para a guerra. Porque quando você está na guerra se movimentando, a tua visão está naquilo que Deus preparou para você. Mas quando você deixa de ir para a guerra, fica omisso a passar por coisas a qual não é para você passar. Davi está no palácio, está tranquilo, está de boa. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que certa tarde, Davi ele decide se levantar e ir até o terraço do palácio. E quando ele vai até o terraço do palácio, ele tem uma visão, e essa visão vai mudar totalmente a conduta de alguém que foi escolhido por Deus para reinar. Do terraço ele observa Betseba, uma mulher bonita, uma mulher elegante, enquanto
comprometida, é uma mulher casada, é uma mulher que você conhece o marido dela. Entenda, queridos, uma coisa: Urias, ele era um dos 30 soldados mais valentes de Davi. Só que Davi não quer saber. Por quê? Porque está sendo omisso aquilo que a tua visão contempla. Davi não quer saber. Por quê? Porque o desejo interno está falando mais alto do que o princípio que Deus liberou para ele. Então Davi pede que busque Betseba. Ele busca Betseba e Davi passa a se deitar com ela, tem relações com ela, enquanto Urias está lá na guerra. Quando isso acontece, passa-se algum tempo e tem um mensageiro lá na casa de Davi, trazendo essa mensagem: Betseba manda me avisar que ela está grávida. Davi começa a ficar preocupado. Por que, Dalita? Porque o pecado que ele está cometendo, ele não quer que o pecado seja exposto. Não quer que o povo saiba do pecado. Não quer que o povo veja o nível que ele chegou. Aí o que ele faz, Dalita? Ele espera Urias chegar na guerra, convoca Urias e diz para Urias essa palavra: olha, Urias, como é que foi a guerra? Foi tudo bem? Deu tudo certo? Faz o seguinte, Urias, vai para a tua casa, porque eu quero te dar uma folga. Essa é a palavra dele para Urias. Aleluia. Urias vai para frente do palácio e lá está Davi enviando um presente para a casa de Betseba. Por que, Dalita? Porque na mente dele, se Urias fosse para casa, estaria ali se deitando com a sua esposa, o pecado era encoberto e ninguém iria fazer bochicho dizendo que o filho não era de Urias. Fala para alguém, quando alguém fala com a autoridade que Deus te deu, fala: quando alguém é escolhido por Deus, Deus faz com que algumas coisas sejam expostas para não perder. Alguém, eu estou dizendo, irmãos, e alguém segundo o coração de Deus, alguém que ora, alguém que Deus ama, alguém a qual Deus escolheu. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa geração de hoje peca, faz, acontece, e quando é hora de vamos ver, joga no colo de Deus e diz: Deus, Ele me perdoa. Ai daquele por onde vier o escândalo, ai, palavra de dor. Final do ano chegando, juventude, final do ano chegando, ai daquele, rodou o ano inteiro, permanece rodando no final do ano também. Cantou o ano inteiro, permanece cantando no final do ano também. Permaneceu o ano inteiro dando aleluia, dando glória. Não é porque final do ano chegou que vai se desviar, igual o choro e caminha e continua vivendo aquilo que Deus prometeu. Final de ano não é desculpa para se desviar. Senta comigo e fala: me desviei porque é final do ano. Que eu vou pegar a Bíblia e vou te mostrar que o caído homem não é quando ele cai, mas a sua alma já está caída faz tempo, porque premeditou a queda. Entenda, o pecado de Davi estava dando advertência
de um dos 30 soldados mais valentes que você tem. Só que Davi não escutou a advertência do pecado, e aí cometeu o adultério. Palavra bonita, né? Mas olha essa história por trás dessa palavra. Esperava por ela? Não. E com isso, a notícia chega. Agora Urias não vai para casa a pedido de Davi. Davi então manda chamar ele e diz para ele essas palavras: Ei, Urias, faz o seguinte, vai descansar, não precisa ficar aqui não. Vem cá, vamos fazer o seguinte, senta aqui e vamos comer e beber comigo. Lá está Urias bebendo, porque na mente de Davi, já que ele não foi para casa para me expor o meu pecado, eu vou embriagar ele e assim ele vai ter com a sua mulher. Só que Urias passa a dormir embriagado pelas escadas. Com isso, Davi não vê modo de se livrar da culpa. Entenda, querido, uma coisa: de Satanás, para Satanás você resiste ele. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Mas da aparência do mal, meu irmão, você tem que correr, ó. De Satanás tu resiste, mas da aparência do mal tu corre, juventude. Lembra de José? Olhou o cenário e disse o quê? Vou ficar aqui nada. Ele deu pena para quem te pegue, mas fugiu da aparência do mal. Perder aquilo que Deus me entregou, vou nada. Dá o prazer de Satanás me acusar diariamente do meu pecado, vou nada. Caminhar na rua e ser envergonhada, vou nada. Por quê? Porque eu sei que aquele que me chamou é grande, tem nome, tem poder, é justiça, e sobre ele não há separação entre amor e a sua justiça. Posso perder amigos, mas eu vivo com o princípio que ele me entregou. A feira dela pode se esquecer de mim, mas prefiro ficar com o princípio que Deus me ensinou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando doeu na minha vida, não foi parentela que foi na minha casa me curar. Quando eu perdi 2 filhos, não foi crente que foi na minha casa me abraçar. Mas tudo foi por permissiva de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não quer digital de ninguém no projeto que só é dele. Ele não quer. Ele não quer. Então para de dar desculpa que ninguém te abraça. Para de dar desculpa que ninguém olha para você, que ninguém valoriza quando você está na igreja. Porque tem cenários que o próprio Deus afasta todo mundo e te deixa sozinho. Tem cenários na minha e na sua vida que o próprio Deus nos prova, nos testa. Tem cenários, juventude, na nossa vida que a gente não tem motivação de pai e de mãe. Ali na terra é só a gente e Deus. Mas você acha que você vai parar porque não tem motivação de dentro da tua casa? Não, Deus vai fazer com você igual fez com Ezequiel enquanto estava lá no Rio Quebar. Não tinha pai porque foi decapitado, não tinha esposa porque Deus permitiu a morte. E aí, Talita, o que aconteceu? Deus levantou Ezequiel com uma voz profética no meio do exílio e fez Ezequiel se movimentar, se movimentar, se movimentar, se movimentar. Eu estava lá, eu me apaixonei.
Então eu canto quanta minha esperança. Você chorava feito uma criança, mas eu vi, lembra que eu estou aqui, lembra que eu estou aqui, lembra que vocês não vai parar agora não, porque a Thalita não vai parar. Aqui quando eu estiver doendo, aqui quando eu estiver sofrendo, aqui quando eu estiver chorando, filho, eu não te abandono. Aqui quando eu estiver doendo, aqui quando eu estiver sofrendo, aqui quando eu estiver chorando, filho, eu não te abandono. Eu tava lá, eu vi a porta trancada, a depressão batendo lá na tua casa, mas eu estava lá. Então eu canto quanta minha esperança. Você chorava feito uma criança, mãe. Aí Deus está dizendo assim: não se preocupa, chora, engole depois o choro, levanta a cabeça, se movimenta, porque a promessa é maior. Qual é a promessa, Thalita? Essa: e quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar, eu quero abraçar o dono do céu. E quando eu subir acima das nuvens, o grande Deus irá me conduzir até a mesa da Santa Ceia. A promessa maior, juventude, ainda é chegar no céu. Porque na casa de papai há muitas moradas. Se você saiu da presença dele, hoje ele está te lembrando: tem morada para você. Tem. Olha só, já que Davi não consegue fazer com que Urias se deite novamente com Betseba, ele toma uma atitude que quebra a lei. E a atitude que ele toma é agora falar para alguém: olha, quando Urias for para a guerra, faça com que ele vá na frente. Davi está premeditando agora, não é qualquer coisa, mas um homicídio, querendo matar alguém para querer encobrir o teu pecado. Sinto lhe dizer para alguém aqui: se você continuar andando da maneira que você está andando, vai ter muita gente que vai ter que sofrer as consequências. Mas se hoje você estiver disponível a confessar o teu pecado, eu lhe garanto uma coisa: você vai alcançar a misericórdia dele. Vai pra guerra, manda Urias. É um soldado experiente, mas bote na frente, porque assim que começar a guerra, vai ser um dos primeiros a morrer. Da maneira agora que Davi está premeditando, a palavra do Senhor vai dizer que acontece. Urias veio a morrer. Agora Betseba chora pela perda do seu
Roubar o pobre? Não, tem que devolver tudo quanto roubou, tem que até morrer. Aí agora Samuel está olhando para ele e está dizendo: pois bem, esse rico é você. Esse rico é você. Naquele momento, ali o profeta libera uma palavra de Deus, lembrando a Davi que ele foi escolhido, lembrando a Davi de onde Deus levantou ele, lembrando a Davi que ninguém viu o pecado cometido, mas Deus todavia tinha visão sobre ele, porque escolhido não tem escolha, e onde quer que caminhe tem uma visão do céu olhando. E ali Davi passa a pedir perdão, passa ali a clamar por misericórdia para Natan. Aí ele diz exatamente assim para Davi: pois bem, Deus já lhe perdoou. E eu posso ver Davi dizendo: glória a Deus, aleluia, agora eu vou enaltecer, agora eu vou adorar. Só que tem uma palavra dizendo: mas a espada não se apartará da tua casa. Ei, as tuas mulheres serão expostas com outros homens, para que todos vejam. Ou seja, era Deus dizendo para Davi: não é porque eu perdoei o teu pecado, Davi, que eu não vou deixar que as consequências cheguem na tua casa. É Deus dizendo para alguém: quer pecar contra mim, peca, quer me abandonar, abandona, só que a espada não vai partir se mata fogo na tua casa. Eu estou te apresentando só o Deus da misericórdia, estou apresentando o Deus que permite a consequência também para não te perder. Eu estou falando com pessoas que já estão acostumadas a viver uma vida rasa, a viver uma vida longe da presença de Deus, a viver uma vida pecando, a viver uma vida longe da presença do Espírito. Mas nessa noite Deus está dizendo: quer renovo, quer a minha presença, arrependa-se, 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 arrependimento, arrependimento, aquele que não se domina, não pode chegar no nível que Deus preparou. Então arrependa-se. Às vezes, igreja, não é pedir porta aberta, não é chegar no congresso e dizendo: vou sair daqui pulando até o tutano. Sabe o que é a Devic? A Devic é para mostrar para mim e para você o como é a preciosa presença de Jesus. A Devic é para te trazer à memória aquele primeiro amor e aquele primeiro avivamento que você tinha. A Devic é para fazer você entender uma coisa: o que é Dalita, que verdadeiro adorador, que aquele que busca a presença de Jesus, ele é um portal na vida de alguém, ele é alguém que se movimenta, ele é alguém que tem sensibilidade espiritual, ele é alguém que sente da parte de Deus aquilo que vai agradar. Adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Sabe o que eu
perdão. Se está no Instagram madrugada inteira e não dobra o joelho para orar, não se arrepende. Se está no Facebook de conversinha com não é tratar, não se arrepende. Mas quem busca Ele no secreto, quem busca Ele em princípio, perdoa, e estava se prostrando dizendo: me perdoa, me perdoa, me perdoa. Espírito Santo não é movimento, Espírito Santo é comportamento. Seja a carta que o mundo lê. Diga para alguém: seja a carta que o mundo lê. Sabe por que tem muita gente que não vem para a igreja? Vou falar porque aqui é do céu, né, pastor? Sabe por que muita gente não vai para a igreja? Porque vê um congresso desse, o povo, ó. Mas na rua a vestimenta não condiz com quem pula e roda. Sabe por que o povo não vem para a igreja? Porque quando ele vê algum crente na rua, ele vê crente falando palavrão. Devo nada para ninguém, o que ele mandar eu vou falar. Sabe por que tem muita gente que não vai para a igreja? Porque vê crente pecando e pecando e pecando, só que não aceita banco para aprender a reverenciá-lo. Mas levanta a tua mão para o céu aí, levanta, levanta. Eu profetizo que você será a geração, não qualquer geração, mas a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo exclusivo de Deus. Aconselhar a diferença, a diferença, a diferença, a diferença. Eu vou apresentar para vocês aqui nessa noite alguém muito especial, juventude. Eu vou descer, com licença. Vem cá, pastor, você vai me ajudar, vem cá. Vou apresentar para você alguém muito especial. Mas não é qualquer alguém, não. Juventude, ele é muito especial. Pastor, e se eu te contar que certa vez eu estava na minha casa e eu disse para Deus: eu não vou mais pregar a tua palavra, eu não vou mais louvar ao Senhor porque eu estou passando por dores. Tu pode imaginar o que esse alguém me disse? Imagina o que esse alguém me disse. Consegue imaginar o que esse alguém me disse? Você não iria adorar mais porque estava com dor do sofrimento. Mas quem falou as pessoas para você? Você disse que não iria mais orar, nem para a igreja, não para pregar. Você disse, mas o que movia o seu coração era o Espírito Santo. Ou seja, o que eu disse ou o que os outros disseram não pode interferir naquilo que Deus preparou para mim, pastor. Então quer dizer que esse é alguém que se apresentou para mim. Ele é alguém que me sonda quando eu me deito, quando eu me levanto. Ele sabe dentro, pastor, antes mesmo de eu falar. Esse alguém já sabe a palavra que vai sair da minha boca. Ou seja, pastor, esse alguém que se apresentou para mim sabe até quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça. E a resposta para quem hoje quer parar. Será, pastor, que esse alguém também está se apresentando aqui? Será, pastor, que esse alguém está se apresentando para alguém que disse que seria o último congresso? Será que esse alguém está se apresentando para a juventude? Para quebrar hoje toda a maldição hereditária, pastor? Será que esse alguém está se apresentando aqui na igreja para quebrar toda a depressão e ansiedade? Será que esse alguém que está aqui nessa noite está se apresentando para
até para obra de macumbaria, de bruxaria, de sangue de morte, de sangue de galinha. Levanta, levanta, levanta. Vai pedindo aí pra ele, me perdoa, Pai. Me perdoa. Fala pra ele, me perdoa por falhar tanto, Jesus. Eu quero sentir teu renovo. Mas antes de ser renovado, eu preciso ser purificado. Eu preciso lavar a minha alma. Quando eu cheguei aqui, eu recebi um bilhetinho ali de uma pequena. Vem cá, Thalita, vem cá. Deus colocou no coração da Thalita para ela cantar um louvor junto comigo. Vem cá, filha, vem. Olha, não é a magrinha até eu. Vem, minha filha.